artigo é: a história não perdoará omissão. Os políticos brasileiros estão sendo omissos? Olha, o ponto principal do artigo é o seguinte: nós temos uma grande chance de eleger um governo que vai caminhar celeremente para uma autocracia similar ao que há na Hungria, para lembrar de um exemplo próximo aí da União Europeia. O presidente Bolsonaro, ao longo do seu primeiro mandato, na verdade, ele foi desmantelando vários aspectos da democracia, reduzindo os controles sobre ele, enfraquecendo a transparência pública. Ele reduziu em 75% os conselhos de participação da sociedade civil no Estado, 75%. E, afora isso, ele tem uma agenda social e econômica muito complicada, né? Do ponto de vista ambiental, a agenda é depredar ao máximo o meio ambiente e a floresta amazônica para conseguir lucro fácil para uma série de grupos, inclusive grupos mafiosos, né? Madeireiros ilegais, garimpeiros ilegais. Teve uma agenda social desastrosa. O Brasil teve um dos piores desempenhos no combate à Covid-19 do mundo, né? Quando você compara o número de mortos por 1.000 habitantes. E não deveria ter, porque o Brasil tem um sistema de saúde muito bom do ponto de vista preventivo e da vacinação. Nós tivemos uma política educacional completamente desastrosa. Na época em que havia apenas ensino remoto, mais de 5 milhões de crianças ficaram sem ensino remoto porque o governo federal não ajudou. Nós tivemos um crescimento enorme de evasão, sobretudo das crianças entre 5 a 9 anos. E se a evasão ocorre nesse período, é muito difícil depois construir cultura escolar, porque educação envolve uma cultura de aprendizado. Portanto, além do seu projeto de reduzir os controles sobre ele, de fortalecer a presidência, houve um governo, do ponto de vista social, muito frágil. Então, quando eu digo sobre a omissão, no fundo, Fábio, é o seguinte: optar pela continuidade do governo Bolsonaro vai ter 3 consequências. Primeiro, o caminho para a autocracia. O presidente já prometeu interferir no judiciário. E, acima de tudo, acabou, inclusive, hoje de prometer de novo, hoje, sábado, prometeu de novo interferir no judiciário. E isso vai significar, ao fim e ao cabo, se a gente olhar a trajetória de outros países que seguiram esse caminho autocrático, né, como a Hungria, a Rússia, a Venezuela, aumentar o número de ministros do STF e fazer o impeachment de alguns ministros. Tem uns 3 ou 4 que estão na linha do tiro do Bolsonaro. Hoje, principalmente, o ministro Alexandre Moraes, que é presidente do TSE, mas também o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Fachin, e acho que vai entrar a própria ministra Rosa Weber. Ela se aposenta logo, mas ela provavelmente vai derrubar o principal instrumento de corrupção do governo Bolsonaro, que é o orçamento secreto, que nos últimos 3 anos gastou 46 bilhões de reais sem ninguém saber para onde foi o dinheiro. E é provável que a Suprema Corte, em novembro, vote com a presidência da ministra Rosa Weber e derrube isso. Então, ela também vai entrar na linha de tiro. Então, assim, tem um primeiro problema, é que nós vamos ter uma autocracia, um governo que já enfraqueceu o Ministério Público, enfraqueceu a Polícia Federal, vai enfraquecer o Judiciário, já enfraqueceu a Federação, os governadores, como Chávez fez na Venezuela. Não é muito difícil. Como Putin fez na Rússia, na Federação Russa. Então, esse é um primeiro risco. E a autocracia vem aos poucos, né? É um método dos cupins, né? Ele vai corroendo, comendo partes da roupa. A quebra da democracia por dentro e não por fora. O segundo risco, para o qual não devemos ficar omissos, é a agenda econômica social do presidente. Ele tem uma agenda econômica social, primeiro, de destruição do meio ambiente, isso é tirar o futuro de nossos filhos e netos, que é o principal ativo do país hoje, enfraquecer as políticas de educação e saúde completamente e criar, na verdade, uma sociedade em que a gente vai se mover menos por políticas públicas, por evidências científicas e mais por uma guerra cultural. Tem acontecido, Fabião, um debate que não é só no Brasil, em vários países, um processo de
usar a religião pela política, assim, substituindo a política, e isso tem um efeito muito grave para a democracia. E acho que, nesse segundo ponto, não é só o enfraquecimento das políticas públicas, mas usar como grande instrumento do Estado para convencer a sociedade, porque a vida social vai piorar, a politização das igrejas. O Brasil está naquilo que alguns autores têm chamado, o Brasil está hoje digamos, na discussão internacional como um dos países mais interessantes para entender o fenômeno da extrema-direita. E esses autores têm chamado que o Brasil pode passar por um processo de iranização, isto é, um processo em que a religião começa a ser usada como instrumento político e, pouco a pouco, como foi no Irã, aconteceu assim no Irã, aconteceu no Líbano, eu poderia dar vários exemplos, pouco a pouco, qualquer política pública tem que ser legitimada pela religião e não pelas evidências científicas e não pela ciência. A iranização é um processo que, quando começa, ninguém consegue mais parar. Este é o fato. E o terceiro risco, e é por isso que não se pode ficar omisso, é o risco internacional. É provável que, se o Brasil continue sua política desastrosa de direitos humanos, com o crescimento dos feminicídios, da morte de pessoas das comunidades indígenas, e, particularmente, se continuar com a sua política desastrosa de meio ambiente, haverá embargo. A Europa vai rapidamente embargar o Brasil. Até porque a Europa tem uma agenda ambiental, digamos, muito ousada, mas não poderá implementá-la no curto prazo por conta da guerra da Ucrânia. E acho que, nesse sentido, nós vamos ser o laboratório dessa agenda ambiental internacional da Europa. Eu estou falando da Grã-Bretanha e da União Europeia. Os Estados Unidos já estão discutindo isso, inclusive os republicanos. Criar, digamos, barreiras à importação de produtos que venham de áreas desmatadas. É o debate da semana passada no Congresso americano. Então, internacionalmente, nós vamos ter embargo. Isso pode significar, para o agronegócio, perder 1/3 do seu mercado. É muita coisa. Quebra a economia brasileira. Segundo risco internacional, está começando uma nova Guerra Fria. No fundo, é isso que está acontecendo no mundo desde a invasão da Ucrânia. Os Estados Unidos, recentemente, definiram sua política de segurança para o mundo com 3 elementos importantes. O primeiro, a criação de um bloco ocidental que, de alguma forma, tenha que ser mais poderoso econômica e tecnologicamente que a China. Acho que é isso que está colocado. É interessante dizer que os Estados Unidos não colocam a China como inimiga, mas como competidora, mas esse é um ponto central. O segundo é a agenda ambiental e da sustentabilidade, mais particularmente da mudança climática. E o terceiro é a agenda da democracia. Me parece muito claro que a agenda do presidente Biden, ele tem mais 2 anos e 2 anos em política externa, que você não precisa tanto do apoio do Congresso, é muita coisa. É uma agenda de juntar os países europeus, o Canadá, Austrália, Japão, punindo quem não seguir basicamente as regras democráticas. Portanto, o Brasil tem grande chance de ser punido pela questão ambiental, pela questão dos direitos humanos e pela questão da democracia. Uma punição que envolva um embargo, uma redução de exportações, quebra a economia brasileira. E mais, os Estados Unidos, com essa posição da Rússia, o Putin não vai conseguir parar a guerra da Ucrânia, só se alguém parar interna ou externamente, eu acho que é este o cenário, e, portanto, é uma guerra que pode continuar por muito tempo. Com esse cenário, os Estados Unidos, e isso enfraquece os republicanos internamente nos Estados Unidos, eles estão sonhando que acabe logo essa guerra, porque, se continuar, os democratas são favoritos, sim, para a próxima eleição. É assim que funciona a política americana, muito pelo elemento externo. Se continuar, os Estados Unidos vão perguntar a vários países, incluindo ao Brasil, o Brasil vão perguntar: de que lado vocês estão? E Bolsonaro está do lado de Vladimir Putin. Então, há um risco interno de quebra da democracia, um risco interno de piora das políticas públicas e um risco externo de se tornar não só um pária. Hoje o Brasil é um pária porque ninguém quer se reunir com o Brasil, a não ser o presidente Orbán da Hungria, nem o polonês quis se reunir com ele, porque essa questão da Ucrânia para a Polônia hoje é muito delicada, o presidente Putin e governantes irrelevantes pelo mundo. Os mais importantes não querem ter uma relação forte com o Brasil.
Mas o Brasil deixará de ser pária para ser um país que poderá ter um destino similar à África do Sul do apartheid, ou seja, um país que poderá sofrer sanções por conta de suas políticas ambientais, suas políticas de direitos humanos e por conta do enfraquecimento da democracia. Quando me perguntam isso, eu falo, olhem a Venezuela. A Venezuela é um país completamente embargado na América do Sul hoje. O desastre venezuelano, obviamente, é culpa do chavismo, mas eles não vão sair desse desastre enquanto estiverem embargados economicamente também. E aí tem um problema também, né, Fernando? Porque essa